Olá pessoal, vou falar aqui da nossa estratégia no BOVA11, né? O nosso Straddle, muitas vezes Strangle. É uma operação que a gente sempre está vendendo opções de call e de put aqui no BOVA11. E vou mostrar o resultado que teve na operação, já encerrei já. E vou mostrar também a operação que eu já abri para o próximo mês. E também algumas coisas aqui que eu estou pensando nesse estudo, né? Que eu estou fazendo nessa estratégia. Talvez montar duas estratégias aí paralelas para a gente poder fazer um comparativo também. Então, como a gente já sabe, né, essa estratégia aqui de vender call e put no ativo e você não tem o ativo, né, acaba que eu tenho aí algumas puts que pode segurar em um momento de queda. Ela se beneficia principalmente quando o ativo fica lateral, tá? Então, quando tem essas altas, assim, essas movimentações mais fortes, você acaba saindo com um lucro muito pequeno ou às vezes tem prejuízo. É o que a gente viu aí alguns meses atrás. E agora que a gente teve aí, eu acho que a terceira operação com um lucro interessante. Eu tinha saído, tinha vindo de uma operação em que eu tinha um strangle, né? Eu estava vendido em uma call que estava um pouco dentro do dinheiro. Antes eu estava vendido numa call aqui na região do 128 e com a put aqui mais em cima. Deixa eu olhar aqui, não sei se era no 130. Isso, no 132 na verdade, né? Então estava com a call vendida no 128 e uma put vendida no 132. Então isso aqui na verdade era um Gut Strangle, né? Onde você tem as opções aí onde as opções estão dentro do dinheiro. E aí no mês anterior eu tinha, como o mercado ficou aqui, mesmo que ele andou, mas ele voltou para essa região, né? Então eu tinha conseguido montar um straddle. Aí eu fiz o straddle, né? O straddle é quando você vende no mesmo strike. Aí eu vendi aqui no 130, né? Vendi tanto a call quanto o put do 130. E na verdade, o mercado até estava um pouco aqui acima, né, quando eu fiz essa venda, mas aí eu preferi até deixar a put mais um pouco abaixo, né? Eu vou mostrar aqui na planilha, que na verdade na planilha tem o valor aqui também, né, quando estava, ou seja, o mercado estava lá no 133, quando eu abri essa operação para agosto, e eu vendi tanto a call quanto a put aqui no 130. E aí na put eu recebi 75 centavos, e na call eu tinha recebido 6,12, né? Que, ou seja, ela, além de valor extrínseco, tempo, né? Que na verdade é o que a gente mais ganha nessa operação, é a questão da passagem do tempo. Ela tinha também valor intrínseco aí de mais de R$ 3. Como o mercado caiu e veio aqui para a região dos 130, então essa call se desvalorizou bastante e a put começou a ganhar valor. É o que a gente vê aqui, né? No dia que eu desmontei agora, foi recente, dia 30/7. Essa put que eu tinha vendido lá por 75 centavos, eu recomprei por 87 centavos, tive um prejuízo de 12 centavos. Mas a call que eu tinha vendido por R$ 6,12, recebendo 6,12, apesar da quantidade aqui ser diferente, né, de call e put, eu recomprei essa call bem mais barato agora, né, por 2,76, então deu 3,36 de lucro. Então a gente teve aqui R$ 24 de prejuízo na put e R$ 504 de lucro na call, dando aí um lucro de R$ 480, né? Quando a gente olha aqui, pensando, né, nas puts que eu tenho comprado aqui, que são puts longas, seria aí um resultado de 27,67% em cima dessas puts. Mas se a gente for olhar a margem da call, né, que como eu não tenho cobertura aqui nessa call, estou vendendo ela descoberto, né? Então não é uma operação recomendável, principalmente para quem está iniciando nas opções. Está tendo o primeiro contato com as opções, não seria a melhor estratégia, tá? No caso da call aqui, a gente teria um lucro aí de 10,86, que essa call aqui está chamando mais margem, tá? E na verdade, quando você faz essa venda aqui também, né, de call e put ao mesmo tempo, é só uma das opções, né, que vai chamar a margem. Então a corretora vai te chamar a margem daquela opção que chama mais margem, né?
E nesse caso aqui está sendo as calls. E aí para o próximo mês eu até cheguei a pensar em montar um strangle, né? Ou seja, voltar lá para quando eu comecei a operação, ou seja, vender. Eu cheguei a pensar nisso, né? Vender a put mais aqui fora do dinheiro, mais aqui embaixo. E vender uma call também mais fora do dinheiro lá em cima, tá? Cheguei a pensar em fazer isso, mas não me agradou muito a questão de que, apesar de que ia ficar um espaço bem grande aqui, a minha proteção ia ser menor, né? Proteção, quando eu falo, é onde começa o break-even, vou mostrar ali na operação que eu abri para setembro, ia ficar menor do que se eu vendesse o straddle do 130, né? Que você vende aqui na linha do dinheiro. Então eu optei por vender mesmo o straddle do 130 e vai ficar aqui com a proteção até semelhante aí com do Strangle. Então para o mês de setembro, né, eu vendi aqui a put do 130, a call do 130 foi o straddle novamente. Quando eu fiz a operação, o BOVA estava ali por volta de 130,93, né? Então recebi aí 1,63 pela put e 4,70 pelas calls, né? E aí onde está o risco da operação aqui agora, né? Quando a gente olha esse valor que eu recebi aqui, né? Você recebe esse valor de início, mas ainda não é seu lucro, né? O seu lucro é só quando você encerra a operação lá, dependendo do quanto que você gastou para recomprar as opções, aí sim você vai saber quanto que foi seu lucro da operação. Então, no caso da call, a gente tem ali uma proteção de 6,87. Então, como eu estou vendido no strike 130, o 0 a 0, eu tenho problema com um BOVA acima de 136. No 136,87. No caso da put, né, são 200 opções que eu vendi. Então acaba que fica um valor menor aqui, a proteção, é 5,16. Eu vendi também o 130, então 130 menos 5,16, eu começo a ter problema lá no 120, abaixo, né, do 124,85. Então, para a operação dar lucro, ela tem que ficar aqui entre o 136,87 e o 124,85. Quanto mais próximo ela ficar aqui do 130, mais lucro eu tenho na operação. Então, eu preciso que o tempo passe, né? Porque aqui é uma operação que você ganha com a passagem do tempo, para que essas opções vão perder aí o valor extrínseco que elas têm. E quanto mais próximo ela ficar aqui do 130, né? Então a opção não ganha muito valor intrínseco. E aí você consegue recomprar barato. Se sair muito, aí a gente começa a ter problema, né? E como eu falei, eu pensei em fazer um strangle, né? Algo mais assim, um parâmetro fixo. Cheguei a pensar, por exemplo, vou vender sempre uma put aqui do Delta 20, né? Seria algo mais fácil para parametrizar. Geralmente a literatura fala para vender um delta mais baixo, né? Seria o delta 16, ou seja, seria aqui por exemplo, a put do 126. Então também seria válido. Por exemplo, vou vender a put do 126 e a call também do delta 16, né? Então, delta 16, aqui teria o 18, seria o 139. Claro que eu não venderia nessa quantidade de 1.000, né? E aí você tem as regiões de break-even aqui, né? Seria 124,37, 140 e 63. Então, o que eu estou pensando em fazer? Talvez na próxima rolagem que eu fizer, eu vou dividir ali, né, a metade dessa operação que eu tenho e vou deixar, por exemplo, 100 aqui fazendo o straddle, né, vendendo aqui o mesmo strike, e posso passar a vender 100, né, de cada ali, com o strangle num delta 16, por exemplo, num delta 20, para a gente ter uma noção aí de uns 2, 3 meses, né, qual que teria mais risco, qual que daria mais lucro, né, como que poderia ficar. Quando a gente olha
Por exemplo, se eu vender aqui o straddle, né? Se eu vender tanto a call e a put, aqui a gente tá vendo que tá no 124,37 e no 140, né? Eu recebo 1.627 no início. Claro que aqui o mercado tá fechado também, né? Então as cotações podem não retratarem aí mais correto. Mas se eu vender o straddle, né? Que aí eu vendo a call e a put no 130, eu recebo mais no início, né? 5.981, mas isso não significa que eu vou ter todo esse lucro, né? E o break-even fica, principalmente da call, né? Fica bem mais abaixo, né? Fica ali no 135,98, ou seja, no 136. E o da put não fica tão diferente, porque a gente viu que a delta lá das puts é sempre um strike bem mais acima ali, né? Então é algo que a gente pode pensar em fazer. Esse tipo de operação que acontece, você nunca vai levar até o vencimento, não vai deixar para exercício, né? E quando a gente vê essa linha azul aqui, né, é o que seria hoje a operação. Então, se o ativo começar a subir, já começa a dar prejuízo. Se o ativo cair muito aqui também, começa a dar prejuízo. E com a passagem do tempo, né, se o ativo fica parado, essa linha azul vai se aproximando daqui, né, do lucro máximo, que é a linha preta aqui. Então, essa linha vai se movimentando mais aqui para cima e você não vai esperar, né, ficar ali tentando esperar pegar os últimos centavos, né? Você, uma vez que aqui deu um lucro, 40%, 50%, cada pessoa pode ter um parâmetro, né? 60% de lucro, você vai sair e vai tentar montar a próxima operação. Claro que se a volatilidade subir muito aí, você vai ter problema aqui, né? Que essa linha azul, ao invés dela subir, ela vai vir mais para baixo, tá? Aí seria teria que fazer outro vídeo aí explicando isso também, né? E aí, quando a gente olha aqui os nossos resultados, né? O acumulado, aí realmente a gente vê que no segundo semestre agora, ou seja, a gente teve a operação aqui de junho, que teve R$ 293 de lucro, e a gente teve alguns meses aqui com prejuízo, né? Fevereiro, maio teve um prejuízo grande também. Isso falando só agora de 2025, né? Que a gente está fazendo essa operação desde o ano passado aí também, que fechou no negativo, né? Mês passado foram 3 meses só. Então a gente já está aí meio que se aproximando para um ano dessa operação, tá? E aí, em julho, a gente teve um resultado interessante, né? 349. E agora, em agosto, 480. E foi o que aconteceu. Quando eu vi ali que a operação já estava num lucro interessante, eu resolvi encerrar, né? Não fiquei tentando esperar ali mais a passagem do tempo. Tanto que eu olhei uns 2 dias depois, se eu tivesse esperado os 2 dias, né? Mas aí eu não sabia que o papel ia ficar aqui, né? Meio que nesse sobe e desce, mas sem sair do lugar, né? Se eu soubesse, podia ter deixado. Esses outros 2, 3 dias aí, esse lucro que foi 480, se eu não me engano, ia para quase 600, né? 500 e alguma coisa. Mas tá bom, a gente nunca vai estar satisfeito. A gente sempre vai achar que fechou antes, que comprou muito caro ou que vendeu muito barato. Isso aí é normal, né? Então, beleza. Aí aqui agora esperar aí o mês de setembro, né? Ver como que vai ficar também. O papel começou a querer voltar aqui para uma tendência de baixo. Se a gente for olhar aqui o break-even, né? 136 e 124, são algumas regiões aqui. Essa aqui não é que eu tracei agora, né? Já estava traçado aí. Então, eu acho que foi até o break-even da operação anterior. Então, seria algo semelhante, né? A gente está aqui do 136 até o 124. Se o papel continuar andando aqui, essa operação de setembro vai ter lucro também, né?
O grande problema é se o papel vir aqui para baixo ou voltar lá para cima. E lembrando também que tem os outros vídeos aqui na playlist, né, dessa operação aqui lá desde o início, tá? Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo.